Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu vou te perguntar uma parada aqui um tanto incômoda, que é o seguinte... a gente vive, de fato, numa situação de polarização. A gente tem Lula e Bolsonaro, são dois extremos que estão ali brigando o tempo inteiro, não sei o quê, e fala-se muito numa terceira via, que é mais ou menos onde você está tentando se encaixar ali. A gente tem, tentando se encaixar nessa terceira via aí, outras pessoas como o Ciro Gomes, por exemplo. Uma das... Eu confesso que eu via uma maior chance de sucesso nessa terceira via se houvesse aí uma unificação, sabe? Porque, e aqui eu não sou analista político, mas assim, se a gente tem mais de uma opção forte nessa terceira via, a gente meio que divide e é bom pro Lula e pro Bolsonaro, ou eu tô falando merda? Não, você tá totalmente correto. Pode ser... Essa é uma percepção geral. No fundo, assim, Lula e Bolsonaro precisam de um de outro. Sim. O pessoal fala assim, por que o Lula voltou? Tudo bem, o STF cometeu um grande erro, né? Isso eu fico muito indignado também, acompanhei isso lá. Decisão injustificável, com tudo que a gente conhece lá dos escândalos de corrupção do PT. Tem precedente isso, não? Olha, eu nunca vi isso na história. Eu vi gente assim ter processo revisto porque foi descoberto que é inocente, foi preso injustamente e tal, mas eu nunca vi alguém que foi condenado por corrupção, e não foi só por mim, porque essa é uma conversa fiada. Múltiplas instâncias. Foi lá múltiplas instâncias. Então falar que você é suspeito no caso Lula é conversa fiada, porque isso foi reafirmado por vários outros. Foi confirmado por... Vamos supor que se eu tivesse... Não gostava do Lula e por isso que eu condenei ele. Mas e o tribunal lá em Porto Alegre, que condenou ele? Eles também não gostavam do Lula. Era tudo um complô da CIA. Complô da CIA, né? Então. Aí, mas ele colocaram o Lula de volta na jogada. Mas quem que criou o ambiente para que o Lula voltasse e tivesse hoje aí concorrendo? É o Bolsonaro. O Lula hoje é filho do Bolsonaro. Né? Por quê? Porque o Bolsonaro enfraqueceu o combate à corrupção, dando a oportunidade para essa revanche contra a Lava Jato, tá? Me tirou do governo porque não concordava. Ele mesmo falou, você tem que sair. Ele falou esses dias, o Moro tinha que sair porque ele não concordava lá em proteger minha família contra a Receita Federal, contra a Polícia Federal. Agora imagina você, né? Juiz da Lava Jato. Isso? Ele falou publicamente. Agora, faz, 2 meses, ele falou isso publicamente. Tá lá. Parece um absurdo, eu não vi isso, mas... Tá lá, cara. Se puder, a gente pode se elucidar aqui. Não, mas vai demorar, relaxa, fala aí. Não, tem que procurar. Pesquisar. Mas faz uns que eu fui dar uma entrevista um dia numa rádio lá no Rio de Janeiro e apareceu essa notícia no dia que ele falou isso. O Moro não me protegia da Receita Federal, não protegia minha família, do COAF. Assim, meu Deus, né? Imagina você, juiz Lava Jato, você foi criado, né? Você foi criado sabendo que tem que fazer a coisa certa. Você foi ter todo aquele trabalho para não proteger ninguém de investigação de corrupção. Você quer um país melhor. E o cara chega para você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. A gente não está falando que a família dele está sendo perseguida injustamente. Tá? E no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. O Queiroz é um amigo dele. Obviamente, é um cara ligado a ele. Tipo, é suposição isso. Mas do jeito que as coisas estão, né? Supor que ele também estava envolvido... Mas daí o cara coloca isso pra você e você tem que sair porque você não concorda com coisa errada. E aí vem falar que você traiu. Não, traiu nada. Quem traiu foi ele. Enfim, mas assim, ele criou aquele ambiente propício ao retorno do Lula. Enfraqueceu o combate à corrupção a um ponto... Bem, se você vai enfraquecer para um grupo, os outros vão pegar carona. Obviamente. E aí você tem um governo tão ruim que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E tudo bem, o vírus é o culpado, mas vamos colocar aqui que o presidente não ajudou nada.
a proteger as pessoas. De fato. E aí o que você tem, as pessoas tão desesperadas que querem votar no Lula. Então, assim, cara, não dá. Um é filho do outro. Aí que você tem que arrebentar a polarização. Você tem que chegar, tem que ter um projeto para arrebentar. Eu fiquei esperando, Igor. Ano passado inteiro apareceu alguém, não apareceu. Hoje, o que as pesquisas apontam? O meu projeto, tá? Não quero parecer arrogante e tal, nem nada, mas eu que tenho melhores chances de arrebentar essa polarização. As pesquisas me colocam em terceiro lugar. Você tem crescido, realmente. E o que eu acredito? Eu acredito no poder da verdade, tá? Que as pessoas... Tem muita fake news, tem muita mentira, mas você poder falar para as pessoas, explicar o que aconteceu, esquece essas mentiras, mostra o que está acontecendo hoje. Querem criar lá uma CPI para investigar um negócio que não tem nada a ver. Por quê? Porque querem ir contra o combate à corrupção. Que não querem que nenhuma Lava Jato se repita. Então as pessoas também entendem isso. E as pessoas vão entender o seguinte: não tem um país que se desenvolveu no mundo baseado em corrupção. Tá? Você vai ver que os países mais corruptos são normalmente aqueles mais pobres. Estado falido. Somália, Sudão, Venezuela, aqui perto. Né? E os países mais desenvolvidos são normalmente os países mais íntegros. Dinamarca, Nova Zelândia, Singapura. Ou seja, tem uma ligação entre integridade, honestidade, instituições e crescimento econômico. É isso que a gente quer falar para as pessoas. Faz todo sentido. Mas tem uma parada também sobre isso que é meio que essa é a sua maior pauta, mas há quem diga que é difícil saber quais são suas outras pautas, entendeu? A gente está construindo o nosso programa, nosso projeto. Por isso que é legal a pessoa saber... eu queria perguntar algumas coisas que são assim de... Pode perguntar. Veja, a gente não tem um projeto completo, tá? Mas a gente tem um grupo de pessoas que está trabalhando nele. Eu tenho participado das reuniões. Eu me considero uma pessoa estudada. Não li só gibi quando era mais novo, né? Lia muito. Minha mãe era professora de literatura. Então, cresci lá no meio dos livros Graciliano Ramos, Cecília Meirelles, Fernando Pessoa. Meu pai era professor de geografia. Aí minha casa era cheia de atlas, mapas. Que da hora. Histórias lá de Dr. Livingstone, corrida na Antártida. Eu gostava dessas histórias, né? Pode crer. E aí, eu me considero uma pessoa estudada. Então, a gente tem participado, construído esse projeto. E tem já algumas ideias, evidentemente. Aquilo que eu falei anteriormente, Força-Tarefa Nacional de Combate de Erradicação da Pobreza é uma. Mas tem outra. A gente precisa, por exemplo, restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal. Só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento. E que medidas vocês têm pensado, a sua equipe você junto com a sua equipe tem pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que é o Afonso Celso Pastore, está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que a gente precisa. Tá? Uma âncora fiscal, que assim, o país não pode gastar mais, porque chega num nível de gasto, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando riqueza das pessoas. Com certeza. É como se você pedisse, você entregaria um cartão de crédito sem limite para o Lula ou para o Bolsonaro? Não. É isso que eles estão pedindo quando falam, não precisa ter limite de gasto. Então, você precisa ter limite de gasto, precisa ter responsabilidade, sim, fiscal. Assim, você diminui os juros e retoma o crescimento econômico. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar, principalmente, o investimento privado. Né? Porque os países que crescem, que se desenvolveram... A Apple... Quem é dono da Apple? É o governo americano? Não. Quem que é dono da Microsoft? Quem que é dono lá da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições, né? Lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego, aí você consegue aumentar salário,
Você tem que ter política também, como mencionei, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo. Porque também isso gera corrupção, isso gera déficit. Mas a gente teve casos onde o investimento público ajudou muito países a saírem de crises, né? Você tem o New Deal ali dos Estados Unidos, que é usado como grande exemplo, né? Que foi um pacto de grande investimento público em infraestrutura, né? É porque será que tem dinheiro, ainda mais no mercado privado brasileiro? Você teria que pedir para o internacional, né? Para investir, né? E na infraestrutura tem muito brasileira. dinheiro por aí. Veja, você tem... Hoje não vem dinheiro para o país, por quê? Porque você tem um problema de meio ambiente, principalmente. Os países pensam que o Brasil é um vilão, né? Que está querendo destruir a floresta amazônica. Sim. Não é bem verdade, tá? Embora tenha descontrole nessa área, a gente precisa melhorar isso, acabar, tem que ter desmatamento ilegal zero e encontrar oportunidades de desenvolvimento para a população local. Sim. Agora, não pode ter um presidente xingando a esposa do presidente francês. Então, assim, tem coisas que são regras civilizatórias básicas. Quando o Bolsonaro... É diplomacia, né, cara? Você não vai criar um inimigo de um grande poder que você tem relações comerciais muito importantes. Isso é totalmente desnecessário. Você não precisa xingar a mulher do cara, tá ligado? Não, olha, eu não sou expert em diplomacia. Mas assim, convenhamos, né? Porra, tá de sacanagem. Tá de brincadeira. Se você né? colocar um Bolsonaro e um diplomata na mesma sala, os caras se matam, velho. Então...